Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer a opinião sobre o livro O Ressurgir dos Eternos Titãs, da R.C. Vicente. Bem, o que dizer deste calhamaço, que é assim mesmo, é um livro gigante. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, e vou já fazer um spoiler que eu não costumo fazer normalmente, porque eu costumo dizer só a nota que eu dei no final, mas eu vou já dizer que eu dei 5 estrelas a este livro, que é um livro que me deu umas certas recordações da leitura que eu fiz já há algum tempo do Eragon, do Christopher Paolini, e que me fez lembrar dele por dois motivos. Pela forma de escrever, muito cativante, por ser fantasia, porque eu raramente leio fantasia e, portanto, eu não tenho muitos termos de comparação, mas lembro-me de ter adorado esse livro e é exatamente o que eu senti com este, mas também por outro motivo, porque quer um autor como o outro eram bastante jovens a quando da escrita das obras, o que me deixa muito a pensar como é que é possível que pessoas tão jovens conseguem criar histórias tão densas, tão bem construídas, com personagens tão bem desenvolvidos e de forma com histórias tão diferentes do que nós costumamos ler habitualmente. Eu fico mesmo impressionada com isto. Portanto, dei sem dúvida 5 estrelas. Ainda por cima, uma autora portuguesa, nós temos que apoiar este tipo de literatura que não é de todo o mais tipicamente escrito em Portugal e que não é daqueles que se aposta mais para editar, mas é de facto um livro que merece muito ser lido. Mas então, vamos lá perceber porquê. Ora, que história é esta? Esta é a história de 8 famílias num mundo à parte, portanto é um novo mundo criado pela autora. Para quem já viu o meu vlog de leitura deste livro sabe que eu mostrei aqui o mundo, mas vou voltar a mostrar novamente para quem não o viu. Portanto, diz aqui que é o mapa dos gêmeos indomáveis e dos arquipélagos Corzine e Salvício. Portanto, são 8 famílias. Estas famílias têm uma coisa muito curiosa, que é o facto deste mundo ser um mundo de titãs. E nós começamos por seguir a família von Reimer, em que Helena e Vladimir acabaram mesmo agora de serem pais de gêmeos. E só que em vez de eles estarem felizes, não estão. O que é que acontece? Acontece que há uma profecia que já está, portanto, por aí há muito tempo, que diz que estes dois gêmeos têm o seguinte destino. Um será um dragão, mas o outro será um temível demónio. E aquilo que os assusta é quem é o demónio, qual deles é o demónio. E, portanto, a felicidade que eles deveriam sentir ao serem pais não existe naquele momento. Entretanto, anos passam e já se sabe qual deles é o demónio e há várias coisas a acontecer nas famílias que eu não posso dizer porque não quero causar spoiler, mas o que eu posso dizer é que há muitos ventos de mudança a acontecer neste momento. É que a família von Reimer, tal como as outras, como já falámos, são descendentes de titãs, mas acontece que há mais de 3 gerações que eles não se conseguem transformar na sua forma titânica. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eles de facto têm a forma humana, tal como nós, normal, mas supostamente deveriam ser capazes de encarnar uma espécie de animal em certas situações. Há 3 gerações que não conseguem fazer isso e sentem-se aprisionados no corpo humano, faltando-lhes aquele fulgor, não é? Mas agora isto está prestes a mudar. E porquê? Porque há uma guerra que se avizinha e começa a sentir-se aquele borbulhar de violência pelo mundo inteiro. E no meio destas traições, batalhas, amizades, romances, tudo isto, algo vai acontecer. É que estes titãs, eles vão ressurgir. Bem, este foi o resumo que eu consegui fazer do livro sem causar grande spoiler. É um livro sensacional. Eu não sou de ler fantasia, quem me segue no canal sabe disso, eu não tenho por hábito trazer fantasia, porque de facto não é um género literário que me agrade, mas eu adorei este livro, a forma como o mundo está construído, como a história de todos os personagens está bem delineada e como, apesar de termos aqui 8 famílias em que temos imensos personagens,
A verdade é que não interessa, porque a história está tão bem construída que nós conseguimos compreender tudo. Agora admito, eu tive que fazer alguns apontamentos, tive que ler o livro com muita calma, porque é um livro realmente que nos prende, precisa muito da nossa atenção e que precisa que nós estejamos bastante atentos, que é para não nos perdermos na história, porque como são muitos personagens, se nós perdermos parte do conteúdo, bem, aí depois já não vamos perceber mesmo nada. Portanto, para lerem este livro têm que despender tempo para ele, mas é um tempo que vale a pena. Duas coisinhas que eu tenho a apontar, de que eu achei que se calhar complicaram um bocadinho mais a leitura, foi, em primeiro lugar, o nome de alguns personagens. Eles têm nomes difíceis e apesar daqui estar a ser explicado a forma como se pronuncia cada nome, há algumas que depois durante a leitura se torna cansativo, porque há tanta repetição desses nomes complexos que depois às vezes torna-se um bocadinho cansativo na leitura e eu às vezes eu só pensava porque ela não criou alguns nomes mais simples. Mas, enfim, não é nada que nos afaste da leitura nem nada do género. Uma outra coisa é, acho alguns capítulos muito extensos, muito longos. Alguns deles são tão grandes que é mesmo muito difícil conseguir fazer leitura de capítulo a capítulo. Mas, de qualquer das formas, são coisas mínimas no meio de um livro extraordinário. Por isso, leiam muito este livro, deem a oportunidade à história, até porque o volume 2, espero eu, em breve estará cá fora. E é isto, espero que tenham gostado desta opinião. Digam-me se gostam de fantasia, se já leram alguma fantasia portuguesa. E eu fico à espera dos vossos comentários. Não se esqueçam de subscrever o canal e de meter like neste vídeo caso tenham gostado do conteúdo. Muito obrigada. Adeus!